Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões. Um programa vindo do coração de Deus para você que quer estudar a Palavra de Deus, que quer conhecer a sua vontade nas Escrituras. Preparamos o tema de família para os nossos próximos programas, conversando sobre o propósito de Deus para a família. E no programa de hoje conversaremos sobre o plano de Deus no Éden. Isto mesmo, vamos ver o que Deus planejou para o ser humano no começo de todas as coisas. Não saia daí, o programa Os Gedeões já começou. Muito bem, nós sabemos que Deus criou todas as coisas. Tudo veio de Deus e foi criado pela sua palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja separação entre luz e trevas e houve a separação. A luz chamou Deus dia e as trevas noite. Haja separação entre a porção seca e as águas. Águas acima do firmamento, águas nos mares, rios, lagos, haja separação, e houve a separação. Haja vegetação que se cubra toda a terra de ervas, que a terra produza em árvores frutíferas, e assim foi. Haja animais, e Deus criou. Mas quando Deus foi fazer o homem, foi diferente. Não foi através da palavra haja, mas a Bíblia nos diz que Deus formou o homem do pó da terra. E o próprio Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Deus passou a vida dele para o ser humano. Ali estava criado aquele lindo ser. Ali estava o homem. E Deus lhe deu vida. A vida que emana do próprio Deus. O sopro do próprio Deus no homem, no ser humano. Foi assim que fomos criados. Deus fez o homem do pó da terra. Depois Deus criou a mulher de uma maneira maravilhosa através do homem, ou tirando parte do homem, tirando uma das suas costelas e transformando esta costela na mulher. Deus criou, Deus fez todas as coisas, mas Deus fez com um propósito eterno, um propósito maravilhoso, o propósito de nos fazer filhos de Deus, o propósito de conhecermos Deus e termos um relacionamento com Ele tão real, tão profundo como família, como filhos. E as Escrituras nos dizem sobre este plano de Deus ali no jardim do Éden. Éden é uma palavra hebraica que significa deleite, prazer, gozo. Deus colocou o homem num lugar de prazer. Deus fez o homem para experimentar alegria, para o homem ser feliz. Como Deus é, como é um ambiente celestial, assim Deus nos criou. Vamos ver o que a Bíblia nos diz em Gênesis, no capítulo 1, vamos ler do verso 26 ao 28, vamos ler pausadamente, ponto por ponto, para irmos estudando sobre o plano de Deus ali no Éden. No versículo 26 nós lemos, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos ver o que Deus quis nos dizer aqui. Também disse Deus, façamos, façamos. O verbo, desde a sua tradução, desde o hebraico, a língua original em que foi escrito esse capítulo 1 de Gênesis, escrito por Moisés, está no plural, façamos, na primeira pessoa do plural. Façamos o homem, façamos. Muitos criticam o cristianismo, dizendo que como podem ser três em um só Deus, como pode existir a Trindade? Bem,
Nós sabemos que esta palavra trindade realmente não existe nas Escrituras, a palavra. Mas as três pessoas da trindade, em um só Deus, estão em toda a Escritura, inclusive nos primeiros versículos do livro de Gênesis. Quando Gênesis começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus aí é Elohim, e Elohim é Deus no plural. El é singular, Elohim é plural. No princípio criou Elohim os céus e a terra. E diz o versículo seguinte que a terra veio a ser sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a superfície das águas. Está falando agora do Espírito Santo, do Espírito de Deus. E o versículo 3 diz: e disse Deus, disse Elohim, haja luz. Então veio a palavra de Deus, e a palavra é Jesus. Ali está, no princípio da criação, Deus o Pai, ali está Deus o Filho, a palavra, ali está Deus o Espírito Santo, que traz a vida. Por isso, o Senhor disse: façamos o homem. Façamos quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Iriam fazer o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Nós podemos ver Jesus na criação, lá no Evangelho de João, no Novo Testamento, quando começa João dizendo: no princípio era o Verbo. Verbo é a palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós vemos então a palavra, Jesus, o Verbo eterno, o Verbo de Deus, aqui no princípio da criação. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Primeira pessoa do plural, façamos, conforme a nossa semelhança. E ali Deus fez o homem, dando-lhe um corpo, uma alma, um espírito. Ali fez Deus o homem, capacitando com virtudes, com atributos de Deus. Deus fez o homem com capacidade para pensar, para sonhar, para fazer. Deus fez o homem limpo, inocente, puro. Deus fez o homem inspirado em si mesmo. Deus fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. O versículo seguinte nos diz: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Preste atenção, Deus deu ao homem domínio sobre a natureza. Deus criou o homem com um propósito. Para quê? Por quê? Deus precisava? Não, Deus quis. Aprove ao Senhor nos criar. Aprove ao Senhor nos fazer com um propósito. Diz aqui que o homem foi criado, primeiro, à imagem e semelhança de Deus, com capacidade para reinar, capacidade para governar, capacidade para dominar, capacidade para estar gerenciando a criação do Senhor no planeta onde ele foi colocado. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam sobre a terra. Deus deu ao homem domínio, uma capacidade de conhecer, reconhecer e gerir, e estar ali dominando. Este domínio não é um domínio déspota, este domínio não é um domínio abusivo, mas no princípio Deus deu ao homem esta capacidade de gerir, esta capacidade de governar, trazendo paz, trazendo alegria dos céus, trazendo o governo de Deus
sobre a terra. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Aqui, Deus podia estar falando, tenha ele domínio sobre o mar e sobre tudo que nele contém. Mas apenas o domínio do mar seria um domínio abstrato, sobre as águas, sobre o vento. Não, domínio sobre a vida que povoa o mar. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. E nós podemos ver que coisa tão linda, que o homem não somente ele tira o seu alimento do mar, não somente o homem pesca os peixes, não somente ele faz até criatórios desses animais, desses peixes para a sua própria alimentação, como também o homem tem domínio sobre os animais quando vemos shows tão bonitos de golfinhos. O homem ensinando os golfinhos, treinando golfinhos e outros animais também, tendo domínio, dando ordens para serem obedecidas pelos animais, mostrando o domínio, a capacidade do homem de penetrar no mundo, no reino dos animais, de compreender o seu reino e de dominá-los, de governar sobre eles, de estar compreendendo a cadeia alimentar, a cadeia ecológica, de estar compreendendo como Deus colocou os animais no nosso planeta, a serviço do homem, em parceria com o homem, em cuidado com a terra e como Deus deu ao homem capacidade para dominar sobre os peixes do mar. E também dominar sobre as aves dos céus. Quando falamos de dominar sobre os peixes, também nós podemos ver aí o homem copiando dos peixes a sua dinâmica, como o peixe se desenvolve, como ele caminha, como ele vence a profundeza, como ele vive. E o homem criou os submarinos e ele pode ir em profundidade tão grande nos submarinos, copiando o desenho do submarino dos peixes, copiando a dinâmica das águas e dos mergulhos dos peixes, da natureza, tendo domínio sobre o que Deus entregou a estes animais que povoam as águas. E aqui agora tem o homem domínio sobre as aves dos céus. Sim, nós podemos ver aí o homem usando durante tanto tempo os pombos-correio, usando-os para levarem mensagens, os homens caçando com o falcão, usando a sua inteligência para dominar sobre os animais, sobre as aves dos céus, criando aves para o seu próprio alimento. Vimos então de maneira tão linda como Deus capacitou o homem para dominar sobre a criação, as aves dos céus. E o homem também copiou a aerodinâmica das aves para criar, inventar, para descobrir nesta aerodinâmica como dominar sobre os ares, como construir um avião, um helicóptero, como sair da órbita terrestre através do que ele viu as aves fazerem, dominando sobre as aves, sobre os céus. Mas o Senhor continua dizendo, tem ele domínio sobre os animais domésticos. Desde o início, Deus criou os animais, separando-os entre animais selváticos e animais domésticos. Os selváticos são aqueles que têm aquela índole já para o canibalismo, aquela índole para serem predadores, aquela índole para a violência. E os animais domésticos, geralmente herbívoros, animais domésticos que vão servir ao homem, que vão alimentar o homem, que vão servir para o seu trabalho. E vimos o homem dominando, vimos o homem aí usando o cavalo durante tantos anos, até hoje. É um animal caro. Nós vemos aí os cavalos de corrida, os cavalos servindo na agricultura, no serviço de transporte. Durante quantos milhares de anos o homem se transportou em longas viagens
nos cavalos, nas diligências, nos camelos, até nos elefantes e até mesmo nos avestruzes. Nós vemos o homem dominando sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. Deus deu ao homem domínio sobre toda a natureza. Deu ao homem capacidade para estudar, para ver a dinâmica, as leis da física, as leis da biologia, as leis da física, da biofísica. O homem estudando tudo isto para o proveito do seu crescimento, do desenvolvimento de tecnologia, para facilitar a vida humana. Mas como é importante que o homem usasse tudo isto para o bem e somente para o bem. Porque o propósito de Deus é que o homem, à sua imagem, conforme a sua semelhança, vivesse para fazer o bem. Vivesse para cumprir um propósito de abençoar e de fazer prosperar a terra que Deus lhe deu. E diz, tenha ele domínio sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Aqui nós paramos um pouquinho para pensar nos répteis, para pensar em como um réptil, como a serpente, foi usada por Satanás, pelo adversário, para fazer o homem cair, para fazer o homem pecar, para fazer o homem sair do propósito de Deus. Mas Deus lhe deu domínio sobre os répteis da terra. Deus não colocou medo no coração do homem e, vamos dizer assim, uma sujeição do homem à natureza. Não, em absoluto. Deus deu ao homem domínio sobre a natureza. Domínio para cuidar de tudo aquilo que Deus criou. E o versículo seguinte nós vamos ver o selo de Deus sobre a criação do ser humano. Diz assim, criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Criou, pois, Deus o homem como selo da sua criação, como um selo de controle de qualidade. O Senhor selou sobre o homem esta palavra dizendo, o homem seria a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O homem é este ser plural, homem e mulher, macho e fêmea. Deus criou primeiro o homem, Adão, e de Adão Deus criou a mulher. Transformou uma parte de Adão, um osso de Adão, um DNA de Adão, transformou na mulher e a trouxe a Adão. O Senhor diz aqui, criou, pois, o Senhor Deus, o homem, à sua imagem, homem e mulher os criou. Ser a imagem de Deus é ser homem ou ser mulher. É ser homem, desde o nascimento, com as características masculinas, com o pensamento masculino, o corpo masculino, os propósitos masculinos. É ser homem, é ser a imagem de Deus. E ser mulher, com as características femininas, físicas, mentais, intelectuais, capacidade na psicologia da mulher, sendo feminina, é ser a imagem de Deus. Ser homem ou ser mulher, criados à imagem e semelhança de Deus. É por isso que o inimigo, o nosso arqui-inimigo, é por isso que Satanás, cujo nome significa adversário, ele quer mudar a imagem de Deus, ele quer macular a imagem de Deus em nós. Por isso ele quer trazer confusão para a identidade do homem. Trazendo para o homem que o homem pode ser mulher, a mulher pode ser homem, o homem pode escolher ser como a mulher, vestir como a mulher, pensar como a mulher e até mesmo mexer no seu próprio corpo para ficar parecido com o de mulher e vice-versa. Mas nós sabemos que o próprio ser humano, as próprias pessoas que fazem isto, elas se sentem maculadas, elas se sentem fora do padrão,
elas se sentem fora do propósito para o qual foram criadas. Deus nos fez homem e mulher. Deus deu a cada um características próprias, selando a criação, selando a sua imagem no ser humano, fazendo de nós homem, com H maiúsculo, e mulher. Mulher feminina. Este é o propósito do Senhor. Este é o selo da criação. E então, Deus deu a bênção de Deus para o homem e para a mulher, logo após tê-los criado, homem e mulher. No versículo seguinte, nós podemos ler isto. Está escrito, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Esta é a bênção de Deus para o homem. Assim que o Senhor os criou, macho e fêmea, homem e mulher, Ele os abençoou. E a bênção de Deus tem sempre uma conotação de multiplicação, uma conotação de gerar filhos, uma conotação de perpetuar a raça humana. E disse o Senhor, sede fecundos. Deus não fez o homem para ser estéril. Deus não criou o homem para que ele ficasse sozinho. Deus fez o homem para que ele perpetuasse a raça, para que ele se multiplicasse. Sede fecundos, multiplicai-vos. Quando o casal tem um filho, ele já multiplicou. Quanto mais filhos tiverem, essa multiplicação vai enchendo a terra. E nós vamos ver que o propósito de Deus era este, que o homem tivesse filhos que enchesse a sua aljava. Ou seja, uma aljava cheia tinha de 5 a 6 flechas. Esse é o propósito de Deus para a família. Uma aljava cheia, não um filho único, mas uma aljava cheia. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Encher a terra. Deus tinha o propósito de que o homem conquistasse a terra onde ele foi colocado. Conquistasse a terra. O homem, ele constrói a sua casa do pó da terra. Toda a matéria-prima é tirada da terra. Todos os seus móveis, o ferro, o vidro, os tijolos, o cimento, tudo é terra. Tudo tirado da terra. Para que o homem pudesse sujeitar a terra, dominar sobre os elementos da terra, para que ele pudesse constituir a sua família e se multiplicar e dominar a terra. Enchei a terra. Não era para ficar no mesmo lugar, não era para ficar parado, mas de uma maneira dinâmica, ir por todo o mundo, ir a norte, sul, leste, oeste, em todas as direções, em todos os paralelos, em todos os meridianos, conquistando o planeta que Deus lhe deu. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Este era o propósito. E o último versículo diz da capacidade que Deus deu ao homem. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. A ordem que Deus deu a Adão, Ele deu agora para a família, dizendo, dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre os répteis. Dominai sobre a terra, você e a sua casa e a sua família. Bem, este é o propósito de Deus. Você está dentro deste propósito. Homem, com H maiúsculo, mulher, feminina, dentro do propósito de Deus. Então vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, obrigado porque o Senhor nos criou e nos fez a Tua imagem e conforme a Tua semelhança. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de viver, de Te conhecer, de Te pertencer. Nesta hora, eu abro o meu coração e me entrego a Ti para viver somente para Ti, para ser aquilo que o Senhor planejou que nós fôssemos, para fazer a Tua vontade, para glorificar o Teu nome, para andar em Tua presença
e fazer aquilo que tu queres. Eis-me aqui, eu me entrego a ti, hoje e para sempre. Recebe-me, Senhor, e usa-me. Amém. Pai, que as pessoas que nos assistem recebam a visita do Senhor, o toque do Teu Espírito Santo, este toque de poder que cura, este toque de amor que salva, este toque de força que nos anima e nos traz encorajamento para prosseguir na Tua presença. Abençoe com salvação, libertação, com fé. Abençoe com a Tua presença cada lar, cada pessoa, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.